Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui estamos mais uma vez como canal nas mãos de Deus para transmitir algo da sua palavra, para a nossa consolação e conforto espiritual. E nós pedimos inicialmente que você dê o seu like, é aquele joinha, não deixe de dar, é o mínimo que você pode fazer, não lhe custa nada e muito vai nos ajudar. Simplesmente para que o YouTube veja a relevância dos vídeos, a preferência do povo e passe a indicar para mais outras pessoas. Fazemos esse apelo a você. E apelamos também a você, onde chegar a mensagem, você compartilhe com outros. Se tocar no seu coração, se lhe ajudar em alguma coisa, você vê que pode ajudar alguém a lhe iluminar, compartilhe com outras pessoas. E onde chegar também a mensagem, nós pedimos que você, se desejar se inscrever no canal, se inscreva, né? Aperta lá em inscrever-se, aperta no sininho e aperta lá em todas, certo? E que Deus lhe abençoe e seja bem-vindo à nossa comunidade. A palavra de hoje ela vai ser baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 9, só o versículo 2 e também o versículo 6. O versículo 6. Muito bem, o tema de hoje é: imaginem o mundo sem Jesus. É porque eu tenho ouvido muito todas as pessoas que trabalham assim na área moral, política, filosófica, tudo que mexe com os valores, né? A gente tem percebido que as ideias do mundo atual, moderno, é eliminar o cristianismo, eliminar a igreja, eliminar a fé. É verdade, é verdade. E o assunto de hoje é: imaginem o mundo sem Jesus. Como ficaria? Eu não digo como ficará, porque o mundo nunca vai ficar sem Jesus, até que ele venha para levar a igreja. Porque ele fez uma promessa dizendo: as portas do inferno, que são todas essas ideias contrárias, não prevalecerão contra a minha igreja. Então imagine o mundo sem Jesus, né? Existem seres ou elementos em algumas existências que são indispensáveis ou insubstituíveis. Por exemplos, eu estou dizendo por exemplos porque vou citar 4 exemplos. Imagine o sistema solar sem o Sol. É impossível, né? Você que conhece os livros de ciência, tem lá o Sol no meio, os planetas cada um na sua órbita. Tira o Sol, fica inexistente o sistema solar. Imagine algum ser vivo, isso no mundo material, né? Sem a água. É impossível. A planta, o animal, o homem só vive por causa da água. Se tirar a água, tudo se acaba. Terceiro exemplo. Imagine o mundo espiritual do bem sem a manifestação ou presença de Deus. E Jesus é a maior manifestação de Deus. E a maior manifestação também da presença de Deus. Quarto exemplo. Imagine esse mundo, essa sociedade, essa família, sem Deus, sem Jesus e sem a igreja. Foi que eu acrescentei agora a igreja, porque a igreja é um dos sinais da passagem de Jesus aqui na terra e foi deixada por ele como agente de salvação. Estou falando de igreja com I maiúsculo, não é de igreja entre aspas, não, que viraram supermercado da fé e alinhados de ideias sociais, políticas, socioeconômicas, etc. Falando de igreja que prega a salvação, que é agente de salvação. Espiritualmente e moralmente, como seria o mundo sem Jesus e a igreja? Onde não se crê em Jesus e nem na igreja, né? Onde não se crê em Jesus e nem na igreja, provavelmente se diria, dir-se-ia, né? Como ninguém fala assim com as minhas óculos, provavelmente se diria, tudo seria normal sem Jesus. Onde não se crê em Jesus, pode-se dizer, não, tudo seria normal. Para quem não gosta da igreja, se diria, tudo seria normal sem a igreja. Mas saibamos de uma coisa: se não fosse Jesus, a maior manifestação de Deus na terra, pelo menos para os cristãos, né? Se não fosse a igreja, a sua maior agente de salvação visível após ele, o mundo seria um caos. Sem Jesus, o mundo seria um caos, um mar de trevas, um oceano de tristeza. Resumindo, um inferno. O mundo seria um inferno. Pois é. Mesmo para quem não crê em Jesus e não gosta da igreja, a existência dos dois, Jesus e a igreja, né, contribui para o seu bem, irmão. Se você não gosta de Jesus, mas a existência dele contribui para o seu bem. Se você não gosta da igreja, a existência dela contribui para o seu bem. Faço questão de dizer, igreja que é igreja. Cristão que é cristão.
Jesus te ama e a igreja também. Entendemos a luta espiritual das trevas contra a luz, que consegue arrebanhar muitas pessoas e combaterem contra Jesus e contra a igreja. Mas todos esses serão vencidos, porque as portas do inferno, as ideias do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Onde muitos guerreiam sem ter consciência do que estão fazendo. Por isso é que temos que ter misericórdia daqueles que não gostam de Jesus. Combatem contra Jesus e combatem contra a igreja. Estão sendo usados por poder sobrenatural das trevas. Situação do povo antes de chegar Jesus e a igreja no mundo, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 2, agora que eu vou trazer os 2 versículos, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Uma frase muito curta, é só uma parte do versículo e muito fácil de aprender. O povo que andava sem trevas viu uma grande luz. Você vê as duas palavras fortes aí, trevas e luz. Estava nas trevas, passou para a luz, a humanidade, com a chegada de Jesus. Pelo menos iria parecer assim. O que acontece é que quem não prefere a luz foi se esconder em algum lugar ou em alguma situação onde são trevas. Aí esse continua nas trevas. Mas aquele que se expõe à luz, deixa a luz do céu entrar, como diz o hino aí dos hinários cristãos, né? Esse fica iluminado. Agora, como saber que essa luz é Jesus e a igreja? Essa luz que fala no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Como saber que essa luz é Jesus e a igreja? No próprio profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Diz, porque o menino nos nasceu. Pronto. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Porque o menino nos nasceu. Então, esse menino é essa luz. Esse menino é Jesus. Há uma unanimidade de pensamentos em torno de todas as religiões bíblicas cristãs sobre esse assunto, de que essa luz do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, é Jesus. Conclusão: se tirasse Jesus e a igreja, ficaria assim. Antes eram trevas e veio uma grande luz, né? Agora ficaria assim, ó. Sairia da luz, se tirasse Jesus e a igreja, e iria de novo para as trevas. E para muitos isso já funciona. Eu me lembrei agora, sabe de quê também? Tem passagens nos evangelhos que falam, na hora da morte de Jesus, houve eclipse solar. Aquilo ali era Deus falando por sinais, através da natureza. Que sem Jesus só há trevas. Para aqueles céticos, né? Para aqueles que se dizem também ateus, diriam, não, isso foi... Para aqueles que creem só na ciência, isso foi uma coincidência. O eclipse no dia da morte de Jesus. Para quem crê na palavra de Deus no Evangelho, não foi coincidência. Foi uma providência de Deus, falando através de sinais naturais, da natureza, né? Naturais, viva, da natureza, que, tirando Jesus, é só trevas. Bendito seja o Senhor. A igreja comprometida com Deus e com a palavra fizeram a diferença e fazem ainda através dos séculos. A igreja teocêntrica, a igreja que prega o evangelho tem Deus no centro, não é a vontade do homem no centro, não. Nem se preocupa em satisfazer a vontade do homem com algumas políticas, com alguns marketings, com alguns recursos da tecnologia e da ciência, não. A igreja teocêntrica, ela apresenta Deus como é, apresenta o homem como é. Deus santo, o homem pecador. Deus autossuficiente, o homem precisando de Deus. Precisando de Deus. É diferente essa igreja comprometida com a palavra das igrejas comprometidas só com o homem. Eu estou dizendo só com o homem. Porque não é errado a igreja ser comprometida com o homem, né? A igreja está para servir o homem. Tá? É comprometida só com o homem, sem ter compromisso nenhum com Deus. Então, a verdadeira igreja é diferente dessas igrejas comprometidas só com o homem. São igrejas antropocêntricas e humanísticas. Essas arruinaram o homem, trouxeram agora antipatia, arruinaram o homem e agora conquistaram a antipatia das classes e das ideias sociais atuais, para si e para as outras denominações que não agiram como elas. Essas igrejas supermercado da fé, que não tem compromisso com a palavra de Deus, arruinaram o nome cristão.
Tá? Mas o Evangelho continua o mesmo, Jesus Cristo continua o mesmo, a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no sangue, continua a mesma. Conservadora, pregando a palavra, tendo compromisso com Deus e também com o homem, mas não só com o homem. Infelizmente, as denominações que mais aparecem são as mais descomprometidas com a palavra de Deus. E o povão não sabe discernir, odeia a todas. A todas. E as ideias mundiais, de um modo geral, são de eliminar o cristianismo, de eliminar a igreja. Conclusão. A igreja verdadeira é diferente de igrejas, hipermercado da fé. A igreja verdadeira é um patrimônio moral, cultural e humano e são as mãos de Deus aqui na terra. A igreja são as mãos de Deus aqui na terra, no que se refere à salvação do homem. Tá? Agora, imaginem o mundo sem Jesus e sem a igreja. Pense nisso. Eu até retomo lá a palavra um pouco atrás. O povo em trevas viu uma grande luz, saiu da treva para a luz. Essa luz é Jesus. Agora o povo sem Jesus e sem a igreja, o povo que andava na luz voltou para as densas trevas. Seria assim. Não imagina o quanto a sociedade ia arruinar. O homem em si, a família, os conceitos, os valores, tudo, em todos os setores. E aqui nós temos o apelo da palavra. Você crê em Jesus e ama Jesus? Você crê em Jesus? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele desde toda a eternidade é com o Pai e o Espírito Santo, que apenas foi gerado e não criado, que é o Messias prometido para ser o Redentor do homem. Crer em Jesus é isso. E você ama esse Jesus? Alguém disse que ele amasse, fazia tudo que Ele manda. Na verdade Ele disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Mas nós não conseguimos fazer tudo. Mas é preciso de amá-lo, pelo menos disposto a receber o que Ele fez por nós. E aí vai operando uma mudança em você e depois você passará a fazer algo por Jesus, entre aspas. Nós não fazemos nada por Jesus, nós fazemos por nós, porque Ele não precisa de nós. 2. Você é ou já foi da igreja? Que testemunho você daria da igreja? Na sua rua tem uma igreja? Vocês concordariam que tirasse a igreja de lá? Será que ela ia fazer falta? E 3. Você concordaria que fosse banido, eliminado o cristianismo e a igreja? O que você acha dessa ideia? Pensa bem, viu? Pensa bem, não vá na onda de muitos não. Quero deixar bem claro que eu não estou falando em nome de nenhuma ideia ou partido político. Dá até para se entender e para se pensar que eu estou defendendo algum lado aí, de forma alguma. O meu partido é o Brasil, o nosso partido é o Brasil, o bem-estar do Brasil, o bem-estar dessa sociedade. E recomendamos, baseado no apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar pelas autoridades e por todos, para que tenhamos vida tranquila e sossegada. Como nós falamos naquele vídeo do selo 200, os 200 anos da independência do Brasil. 4º e último questionamento. Você já experimentou, ou seja, provou o ensino da igreja verdadeira para sentir o seu sabor? Lá no Salmo 34, versículo 8, diz, provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que dele confia. O ensino verdadeiro é um evangelho que coloca o homem para Deus. Não é um evangelho que cria políticas e metodologias de dar tudo para o homem aqui, o homem conquistar riquezas e depois, até dizer nas pregações, a gente vai ficar tão feliz, não precisa nem que Jesus Cristo volte. Isso é uma aberração, é uma heresia, é uma blasfêmia contra Deus, tá? Porque um dia Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e todos os salvos irão e viverão para sempre felizes com o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então essa é a mensagem de hoje. Nós pedimos a Deus que te console, irmão, que te console, irmã, que cure as tuas feridas do corpo e da alma, que te ajude na tua falta de fé e que te dê luz espiritual e sabedoria, tá? Pedimos também por toda a humanidade e por esse nosso Brasil, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.